Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? As informações são do site Carta Capital. Olha bem, hoje a Polícia Federal saiu às ruas logo cedo. E pela segunda vez na semana consecutiva para investigar um suposto esquema ilegal de monitoramento por meio da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do genocida Bolsonaro do PL. Nesta segunda-feira, dia 29, o alvo é o vereador Carlos Bolsonaro do Republicano do Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal cumpriram mandatos de busca e apreensão na residência do Carlos Bolsonaro, no gabinete dele na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em um outro imóvel da família em Angra dos Reis, onde estão o vereador, o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. A família promoveu uma transmissão ao vivo nas redes sociais no domingo, dia 28, direto desta residência em Angra dos Reis. Carlos não estava na residência de Angras no momento da batida da Polícia Federal e só apareceu no imóvel por volta das 11 horas. Ele ainda não se pronunciou oficialmente sobre a operação. E na manhã desta segunda-feira, ao anunciar que a ação pretende identificar os principais destinatários e beneficiários de informação produzidas ilegalmente pela ABIN. A Polícia Federal informou que cumpre 8 mandatos de busca e apreensão, 5 no estado do Rio de Janeiro e o demais em Brasília e Formosa, em Goiás, e também na Bahia, em Salvador. Veja as imagens. Veja bem, o Jair Bolsonaro, ele nem se pronunciou ainda. Mas adivinha mais ou menos como ele deve estar. E a operação desta segunda-feira contra o filho do genocida Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, é um desdobramento das diligências que a Polícia Federal fez na última quinta-feira contra o deputado, o tal de delegado Alexandre Ramage, do PL do Rio de Janeiro. E todas as medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, o objetivo da Polícia Federal é investigar uma suposta organização. Quer dizer, eu nem coloco como suposta, é realmente uma organização criminosa instalada, que o Bolsonaro instalou na ABIN. O órgão era chefiado pelo delegado Ramage,
de 2019 a 2022. E o esquema serviria para monitorar o desafeto do genocida Bolsonaro por meio de ferramentas geolocalização de dispositivos móveis, sem autorização judicial. E a Polícia Federal identificou que essa organização criminosa espionava autoridades por meio de invasão de aparelhos e computadores, e além da infraestrutura de telefonia, e articulação ocorreria em diferentes núcleos. O principal grupo, denominado pela Polícia Federal como Núcleo de Alta Gestão, seria formado pelo delegado Ramage, à época cedido para a BIM, e o que ocupava o cargo de direção na agência. O principal integrante do núcleo era justamente o delegado Ramage. E o objetivo central seria por meio de utilização do sistema espião First Miller, que monitorava alvos pessoais. Eles monitoravam todo mundo, inclusive pessoas públicas, juízes, promotores e uma série de outras pessoas. E o serviço contra a inteligência e a criação de um relatório apócrifos que seriam divulgados com o fim de criar narrativas falsas. Eles pegavam todas as informações e criavam informações falsas para denunciar as pessoas, inclusive juízes do Supremo Tribunal Federal. E o núcleo dos subordinados, como diz a Polícia Federal, contraria como policiais federais cedidos para a BIM, que serviriam como staff para a alta gestão. Já o núcleo Eventos Portaria teria responsável por diligências que resultaram na tentativa de vincular parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal, a uma organização criminosa. E, por fim, o núcleo Tratamento Log. Caberia o tratamento de log disponíveis desde o início das investigações. Agora, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, apurações internas da ABIN sobre a utilização desse software espião teriam sido atrapalhadas por interferência de Alexandre Ramage e de Carlos Afonso Gonçalves Coelho, o ex-secretário de Planejamento e Gestão, ex-diretor adjunto. Um dos alvos do suposto esquema de monitoramento ilegal e criminoso seria o então governador do Ceará, o Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, policiais federais cedidos à BIM, sob a direção de Ramage, utilizaram ferramentas a serviço da agência a fim de interferir em diversas investigações da Polícia Federal. Um exemplo seria a tentativa de produzir provas a favor de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, em um inquérito sobre suposto tráfico de influência.
A decisão também aponta estar confirmada a utilização da ABIN na preparação de um relatório para embasar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas, protocolizado por Fabrício Queiroz. O parlamentar nega as acusações, mas é lógico que ele vai negar as acusações. Ele sabe muito bem que réu confesso não tem defesa, então ele tem que negar mesmo. Agora, por meio do núcleo de eventos portaria, a suposta organização criminosa ainda teria tentado associar deputados federais e ministro do Supremo Tribunal Federal ao primeiro comando da capital, a facção criminosa conhecida como PCC, e de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o intuito seria alimentar a difusão de fake news contra os magistrados da Suprema Corte. Outros alvos do monitoramento ilegal e criminoso seriam o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-deputada Joyce Hasselmann. Além disso, a Polícia Federal indicou que a ABIN foi utilizada para monitorar uma promotora de justiça responsável pela investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e o seu motorista no Rio de Janeiro. Olha bem, esse pessoal criminoso que faziam parte da ABIN. Eles usavam a ABIN para cometer crimes. E agora ainda existe na ABIN. Porque, inclusive, esse tal desse bandido deputado Ramage, ele ainda estava recebendo informações da direção da ABIN atual, no governo do Lula. Ele ainda estava recebendo informações. E essas informações eram passadas, inclusive, para o Carlos Bolsonaro. E a Polícia Federal pediu a suspensão do mandato do parlamentar desse Ramage, porque ele é um criminoso. Mas aí o que acontece? Aí o ministro Alexandre de Moraes, sobre o argumento que não se vislumbra atual necessidade de cassar o mandato dele, mas na minha opinião, esse Ramage, que é um criminoso, a Polícia Federal já provou isso, tem que ser cassado o mandato dele. Tem que ser cassado, porque ele montou, e não é só ele, inclusive, ele tem que ser cassado e preso. E também aqueles que mandaram ele. Porque o negócio é o seguinte, ele não era o chefe majoritário de lá. O chefe majoritário era simplesmente um general do exército, conhecido como General Heleno, que ele sumiu. Ele atualmente não abre o bico para absolutamente nada, porque ele está vendo que a Polícia Federal também vai chegar nele, porque ele também cometeu crime. Inclusive, na época, eu lembro muito bem que no dia 12 de dezembro de 2022, um policial federal denunciou o pessoal da ABIN da época
que lá era um núcleo de terroristas. Eles se organizavam na BIM. E aqueles crimes que eles cometeram, inclusive, porque eles cometeram vários crimes, inclusive a organização do dia 8 de janeiro, que eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Agora, o objetivo maior não era só a destruição, não. A destruição era um H, para justamente eles darem um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar. É isso que eles queriam, esses bolsonaristas. Quer dizer, eles só não queriam como eles estão querendo. E eles estão infiltrados em todo lugar no governo Lula também. E o governo Lula tem que ficar esperto com isso. Não ficar marcando toca. Porque esse pessoal é criminoso. Esse pessoal é criminoso. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que agilizar esses processos todos e julgar esse pessoal e mandá-lo para a cadeia, porque lá é o lugar desse pessoal que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E foi por quase 30 anos. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais, porque nós sabemos aonde eles chegam com isso. Eles matam muito e torturam muito. É isso que eles fazem, porque eles são neonazistas. E é isso que eles gostam. Eles têm prazer em torturar pessoas. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil fascista, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que querem dar um golpe na nossa democracia. Exatamente isso. O objetivo deles é dar um golpe para implantar ditadura no Brasil. Então, se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.